Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E você que segue nossas redes aí, acompanha o canal, o Instagram e as demais plataformas, que tem muita plataforma, não vou lembrar de tudo. Não esquece de deixar o seu joinha, curtir, compartilhar e deixar um comentário pra gente. Indica convidado, indica temas para serem abordados, que a gente vai ficar muito agradecido. Sua sugestão é sempre bem-vinda. E se você quer empreender ou deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você quer alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, você está no lugar certo, pois trazemos semanalmente convidados especialistas para bater um papo, aquele papo bem descontraído, para não ser aquela conversa chata, formal, né? Aquele padrãozinho quadrado de entrevista. Para te ajudar nesse processo. Então conte sempre com a gente. Então, como o Cleiton disse, siga-nos, deixa seu comentário, deixa seu joinha aí. Antes de mais nada, com aquele cafezinho Bovone. Café de qualidade, Mariana está tomando aqui, nossa convidada que já vamos apresentar, um café de grãos selecionados, não é aquela torra carvão que toma no café do dia a dia aí que se compra na esquina. Café de qualidade, quer conhecer? Manda um direct pra gente no Instagram, marca um horário, vem conhecer o estúdio, tomar um cafezinho com a gente, apreciar um café Bovone. Mariana Cruz, facilitadora sistêmica organizacional. Tudo bem? O que significa isso? Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, vir bater esse papo aqui, explicar para o pessoal aí o seu trabalho, né, um pouco da constelação familiar, a constelação que a gente estava comentando aí. Né? Sim. Não é misticismo, Cleiton, então, não é. Já quebrou um preconceito meu. Obrigado por essas 2 horas de bate-papo, porque tem 1 hora no gravado. Eu que agradeço vocês, Felipe, Cleiton, muito bom estar aqui. É bom a gente falar do que a gente gosta, né? Sim, com certeza. Porque a gente é apaixonado em fazer. Legal. Eu e o Cleiton também já falamos um pouco sobre isso, sobre as paixões do empreender, que surgiu para mim do nada e eu tenho visto tanto que tem me transformado como pessoa. Bom, você falou de ser quadrado, né? Do formato quadrado, do padrão. É interessante eu falar que o meu trabalho ele quebra padrões. Sai da caixinha. Sai da caixinha totalmente. E aí ele incomoda. E esse é o grande desafio, Felipe, Cleiton. Eu como facilitadora, então eu acabo levando para as empresas essa denominação. Então, Mariana, o que você faz? Eu sou facilitadora sistêmica organizacional. Mas, na verdade, falando português bem claro, eu sou consteladora sistêmica. E eu atendo famílias, mas depois que eu montei a minha empresa, ela aconteceu, a empresa surgiu, nasceu por conta da demanda de empresários, de gestores, para levar esse olhar sistêmico dentro das empresas. Caraca, e você faz isso há quanto... Nossa, meu olho zoou. E você faz isso há quanto tempo já? Então, na verdade, eu sou fisioterapeuta de formação. A minha primeira formação é em fisioterapia e eu exerci a fisio durante mais de 10 anos. Eu me realizava... Cuidando dos lesionados. Isso, eu cuidava, né? Eu sigo cuidando, mas já fiz muita fisioterapia. Então, e aí eu cuidava da parte física. E sempre que me perguntam sobre isso, eu acho super interessante, porque a gente volta, né, para onde tudo começou. E eu olhava as pessoas e eu falava, não, eu preciso tocar as pessoas de uma outra forma. E aí, conversa com uma pessoa, conversa com amigos, e aí, nossa, vou fazer psicologia, vou fazer outra faculdade. Não, não é isso. O caminho não é esse. Eu já fiz a faculdade de fisioterapia, já tenho essa bagagem, né, de conexão com pessoas. E eu encontrei na constelação familiar uma oportunidade. E eu falo que as oportunidades, elas surgem nas dificuldades. Então, comigo não foi diferente. Eu cheguei na constelação por um problema de saúde de uma pessoa muito querida, de uma pessoa muito próxima a mim. E aí alguém sugeriu, por que não vai e faz uma constelação familiar? Eu falei, vou ver o que é isso. E eu fui para Ribeirão Preto e conheci a Ana Lúcia Braga, que foi ela que foi a primeira conexão minha com esse trabalho sistêmico. E na ocasião eu achei super interessante, eu falei, o que é isso? Como que essa pessoa consegue tocar de forma tão profunda em vínculos, em situações, em histórias? E aí a Ana Lúcia,
ela tem um curso, uma formação que já está bem consolidada em Ribeirão. Em 2017 eu me inscrevi, foram 18 meses essa formação. Caraca! Então eu fiz essa formação de constelação, isso... É uma pós ou é um curso específico? É um curso específico. E eu sempre gosto de falar, quando eu tenho oportunidade, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas prestarem atenção aonde que você está buscando conhecimento e quem está te capacitando, né? E a Ana é uma pessoa incrível, eu aprendi muito com ela é uma terapeuta, ela tem psicóloga. A Ana, ela é psicóloga e ela é terapeuta neo-haitiana, psicocorporal, e consteladora. Tem várias então, credenciais. Então ela tem uma bagagem uma vivência, uma experiência muito grande. E aí eu me inscrevi, fiz 18 meses, um final de semana por mês, Ribeirão Preto, saía daqui de Piracicaba, ia, os meus filhos eram pequenos, aí contava com o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, que mora em Ribeirão, então eu tinha essa facilidade, e aí eu fiz a formação. Terminei a formação. Nessa formação eu sempre gostei da parte acadêmica, sempre gostei de ler, que até eu trouxe para vocês o livro. Legal. Esse livro foi um livro idealizado pela própria Ana Lúcia, e aí ela convidou nós, que éramos alunos dela e das turmas anteriores, a escrever sobre o que mais se identificava. E na ocasião eu escrevi sobre pedagogia sistêmica, que é uma das áreas da constelação. Então eu posso atuar na família, eu posso atuar na escola, que não deixa de ser uma empresa, Sim. e eu posso atuar em empresas, que depois eu até vou contar mais para vocês. Pegou toda a gama praticamente. Nicho, né? Hoje o meu nicho é trabalhar com empresas, não que eu não trabalhe com família, mas... E aí eu fiz essa formação, fiz supervisão, e vim para Piracicaba trabalhar com um grupo, com atendimento individual de constelação familiar. E aí nesse primeiro momento atuando dentro de famílias mesmo? Só família, mas em 2021 eu recebi um convite de uma pessoa muito próxima a mim, que trabalhava numa empresa, a empresa passou por um processo de fusão. E aí ela falou, Mari... Esse choque de realidade. Me ajuda, que tá um desespero. E a gente aquela conversa. As equipes não se integram. Isso. Conversa de beira Tá um achando que vai perder a vaga pro outro. Aí ela, Mari, nossa, você trabalha com constelação, eu já ouvi falar que dá para fazer com empresa. Eu falei, dá. Você faz? Faço. Eu acho que a ousadia surgiu a oportunidade. Né? E foi muito positivo para mim. Eu falei, faço. Falei, poxa, eu sei como que funciona o sistêmico na família. A empresa é um sistema, as pessoas se relacionam. Não deixa de ser uma família, né? Não deixa de ser. E aí tem vários desdobramentos, tem as empresas familiares, que daí é um outro. Nossa, aí é um combo. Aí você junta os dois, né? Isso aí você junta os dois, aí dá pra gente conversar também sobre isso. Mas aí essa minha amiga falou assim, processo de fusão. Veio um lado, veio o outro, eles não sabem para quem respondem. A gerência, eu tenho 20 gerentes, eles não sabem para quem, para quem que eu vou, quem é o pai, quem é a mãe, que daí, né, fazendo paralelo, que a constelação trabalha com ordem, com organização do sistema. É por isso que é a organização sistêmica. Sistêmica organizacional. Isso. E aí, essa minha amiga falou, dá para você fazer um projeto? Eu falei, dá, vamos lá, vamos embora. Aí, conversei com o pessoal de recrutamento, recursos humanos, os responsáveis, né, por esse setor de contratação de pessoas externas para fazer uma facilitação dentro dessa empresa. E aí, uma gravidez, é uma gestação, eu falo, porque a gente conversou, passaram 9 meses, e aí, não sei, porque daí tem muito aquele receio. Tem muito receio do gestor, e hoje que eu estou mais forte, mais atuante nessa área, o empresário gestor ele tem muita preocupação. Por quê? A constelação, ela trabalha no não saber. E aí quando o Cleiton me falou, Mariana, você vem falar comigo? Eu falei, o que você precisa? O que vai ser? Ele, não, vamos deixar fluir. Eu falei, opa, é aí mesmo que eu gosto. É aí que eu gosto. É nessa zona de trabalho que eu atuo, no deixar fluir. Só que o gestor, ele não está preparado para isso. Essa dinâmica. Ele não sabe. Quadradinho, né? Ele tem que saber o próximo passo. Exato. Como assim?
Como assim você vai trabalhar com não saber? Não sei. A hora que eu entro numa empresa para fazer uma facilitação, não sei o que aquele sistema, o que o inconsciente daquele sistema está precisando ser trabalhado. Eu dou um norte, lógico. O projeto que eu desenvolvo para cliente é: eu quero fazer um processo de recrutamento e seleção. Ok, isso é uma coisa. Mas nesse caso da fusão, Mariana, para quem que eles respondem? Então vamos trabalhar propósito e valores da empresa. Porque no bate-papo com esse departamento, né? Você gera conflito da visão, da cultura das duas empresas. Então tinha 2 culturas, ficou uma só. E aí? Vamos trabalhar então, traz os 20 gerentes. Mas antes você faz com os presidentes primeiro? Não necessariamente. Aí depende do que o meu cliente quer. Depende do que a pessoa que está me contratando quer. Às vezes é um responsável por um departamento. Isso é interessante, Cleiton, porque às vezes o responsável pelo departamento, aí eu entro na empresa. Aí eu verifico que a questão, o choque tá lá em cima. Mas às vezes eu não consigo chegar lá em cima. Então, porque eu ia te fazer essa pergunta, inclusive. O dono da empresa, o presidente, sei lá, eu preciso que você trabalhe essa equipe de gerentes. Isso. Aí você identifica que o problema não está ali. Às vezes está abaixo ou acima, ou lateralmente em outro departamento. Você chega para eles e fala assim, Sim. O ideal é a gente começar aqui, senão não vai resolver. A solução você vai gastar dinheiro à toa. Acontece também, né? O problema é você, né? Eu já lembrei de outro exemplo, vocês vão falando... Porque isso acontece... Se quiser contar, fica à vontade, não precisa dar nomes, não. Não, mas eu vou compartilhar. Isso aconteceu com uma dupla que veio aqui da Via Educa, que elas treinam gestores aí... vendedores, equipe comercial, né? Equipe comercial técnica. E elas falaram, às vezes a gente chega na equipe comercial e o problema não é da equipe comercial. É o diretor que está atrapalhando a equipe comercial a trabalhar. Exato. E isso acontece muito, porque é muito assim, eu não quero olhar para isso. Não, esse problema não é meu. Eu mando aqui, isso daqui é meu, a empresa é minha, e é complicado, porque o ápice, né, precisa, para ele ser saudável, né, lá em cima ser saudável, ele precisa estar fortalecido, precisa estar conectado, precisa estar consciente para poder nutrir a base, né, para poder ir descendo no nível hierárquico, vamos dizer assim, né. Então, o presidente está lá em cima, mas se for uma pessoa que não está comprometida com a equipe, aí é complicado. No entanto, Mariana, mas e aí, como que dá para atuar? Dá para a gente atuar na linha mediana e chegando mais para baixo. Bloqueia para não vir o erro de cima. Exato. E aí, como que esses colaboradores, essa gerência se conecta com esse CEO, com esse presidente, que tem as questões dele. E ele não está disponível? Ok, ele não está disponível, mas tem uma parte da empresa que quer, vou usar essa palavra, se curar, se conectar de uma forma mais saudável uns com os outros. E aí nessa empresa, desse processo de fusão, eu fiz isso. Trabalhei com a gerência, então eu nem cheguei na presidência. E feito esse trabalho de lugar de cada um. É muito bom a gente falar o que a gente faz, só que no dia a dia da empresa, o Cleiton me perguntou, Mariana, você já foi CLT? Eu nunca fui CLT, porque eu sou físio de formação. Sim. Eu já sempre autônomo, fui né? Autônoma, mas nunca empreendi. Agora, nesses últimos 2 anos que eu estou empreendendo. Mas, dentro da empresa, dentro da configuração da empresa, os funcionários, os colaboradores, eles não têm tempo para parar e falar, nossa, eu sou responsável pelo setor de desenvolvimento da xícara. E abaixo de mim tem 30 colaboradores que fazem com que essa xícara possa... Saia uma xícara. E aí, isso foi um ponto que eu intuitivamente trabalhei nessa empresa. Reuni os 20. Vamos lá, então. Vocês vão falar o que vocês fazem. Mas você fez isso
todo mundo junto, você foi pegando um por um? Não, os 20 juntos. Gente, é muito legal, porque... Eu queria participar no processo dele, só com ouvinte. O cara, a pessoa fala... Vamos fazer uma constelação familiar aqui nesse Olá. Eu e você. Fazer uma organizacional aqui. A familiar daria só se fossem da mesma família. Aí, quando o colaborador fala, quando essas gerentes falavam, parecia que o olho até brilhava. Daí tem gente que se emociona, tem gente que fica com vergonha e faz parte. Porque aflora as emoções individuais. Exato, são pessoas. Personalidade. E aí, no processo de fusão, eu criei uma dinâmica. Então, o departamento que me contratou falou, Mariana, eles tiveram 2 dores. Uma coisa e outra coisa. 2 dores. E aí eu separei eles em grupo, conforme eles se conectavam, porque o trabalho sistêmico é conexão. Então, não é místico, mas ele tem essa pegada de se conectar com o inconsciente dessa empresa. E foi muito interessante, porque teve colaborador que foi para um lado e teve colaborador que foi para o outro. Quando abriu o que era cada lado, as pessoas falavam, nossa, eu me senti assim, eu tive medo, não, eu tive dúvida, meu emprego ficou em risco, né? Fiquei inseguro, e aí pôde compartilhar. E aí, nesse processo, nessa imersão, eu fiz a conexão com propósito e valores. Eles se conectaram, fizeram um movimento sistêmico, que é algo que não é palpável, porque muito pouca gente sabe o que é a constelação, mas a constelação nada mais é do que configurar. Então eles tinham, esses gerentes, eles tinham um problema com um dos valores da empresa, e eu fui convidando, dentro da dinâmica, cada um a se conectar. A partir daí eu falei, eu quero trabalhar com uma empresa, porque foi muito Esse foi o legal. Primeiro projeto. Foi o meu primeiro projeto totalmente intuitivo, Felipe. Legal. E aí, na ocasião, na verdade, essa empresa é uma empresa de saúde. Passados uns 4 meses, eles receberam uma nota máxima numa acreditação. E a pessoa que me contratou me mandou uma mensagem. Até de vez em quando, rede social é bom para compartilhar, né? Aí eu, de vez em quando, compartilho para lembrar. Falo, olha, eles receberam a nota máxima e a avaliadora citou os movimentos sistêmicos. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, Legal. eu estou no meu caminho. Esse é o meu caminho. Que legal, Então hein? foi Você isso. se identificou fazendo esse trabalho no mundo corporativo. Me identifiquei. Fui numa empresa, uma amiga minha falou, Mari, preciso de você lá. Vamos lá. A hora que eu reuni o pessoal, era uma empresa, tinham 12 pessoas. Uma dessas gerentes, eu identifiquei que ela, dentro do movimento, elas falando como se sentiam, a questão era com essa. Só que ela tinha um vínculo muito grande com os 2 sócios, os 2 donos. E aí ela falou, não quero mexer nisso. Não quero. Aí a Mariana faz o quê? Tá bom, não tem o que fazer. Mas eu tenho certeza que isso fica na cabeça. Isso fica na cabeça. Você já ligou Martelando ali. Martelando. Vez ou outra ela me chama. Ai, Mari, vamos tomar um café? Então, aos poucos eu vou chegar nela. Vai quebrando, porque é muito difícil, gente. É muito difícil a pessoa olhar para a vulnerabilidade dela, para o que tá... Dói. E aí na empresa tem que ser tudo certinho, né? Tem cobrança, né? E aí chega uma pessoa e fala, é no não saber, a constelação fala muito na fenomenologia, que a fenomenologia é o fenômeno que acontece sem você ter o controle, tá? Então, isso daí gera muita curiosidade, mas gera muita preocupação também. E aí, eu destampei essa panela. O que eu vou expor? Abri a lâmpada, saiu o gênio e... Destruiu tudo. Pode falar. Não, é porque assim, você tá falando, eu fico pensando, porque realmente é isso. Quando você coloca essa visão para um time de gerente, normalmente em organizações, os gerentes, principalmente, eles têm que demonstrar força e poder, é bem delicado. Não são todos que você exemplo, não quero mexer nisso.
Se você falasse pra mim, em algumas empresas que eu passei, vamos fazer isso, eu falei, esquece. O cara não vai tocar nesse assunto. Não vai expor o problema dele, porque ele sabe que acontece, tem esse problema, tem esse conflito, mas ninguém tem coragem de falar pra ele, às vezes. Isso. Do operacional não tem medo de ser demitido. E o sistêmico, ele é muito informativo. A constelação sistêmica, ela é informação. É uma informação que a pessoa sabe, mas ela não sabe que é aquilo que ela... Então, parece até redundante, né? Como assim, sabe que sabe, mas não sabe? Mas é isso. E muitas vezes, quando a gente coloca o trabalho dentro da empresa, por exemplo, se movimente, tem muito disso. Se movimente, como que é melhor? Por exemplo, vocês dois estão aí e eu estou aqui. Se eu sentar aí, não é o meu lugar. Porque eu tô aqui, vocês estão conversando comigo, eu tô sendo entrevistada por vocês. Quebra o fluxo. Quebra o fluxo, é ordem. Se eu sentar ali, também. Na família funciona assim, mas na empresa, né? Vou ir mais para a empresa, que é o objetivo nosso hoje. Na empresa funciona assim. Um exercício que eu adoro fazer, eu falo que é a minha porta de entrada. Às vezes eu vou em algum lugar para conversar, eu falo, tudo bem, sentei aqui na cadeira, bonitinha, aí senta o empresário na minha frente. Mas Mariana, e aí, como que é? Eu falo, dá pra gente, eu quero saber. Ninguém me procura porque tá tudo bem. As pessoas me procuram porque estão com algum problema. Tem empresas que falam, e Mariana... normalmente quando já tá muito problemático. Exato. Mas às vezes tem gente que fala, Mariana, não, venha pra você fazer uma vivência de conexão, tudo bem, isso daí dá para fazer uma coisa mais tranquila, sem cutucar a ferida, sem trazer tanta informação que vá, sem destampar a panela, vou utilizar essa expressão, né? Então, sem jogar tudo para cima e depois precisar colocar para dentro. Dá para fazer? Dá, mas eu sempre falo para o empresário, eu falo, chama um colaborador aqui, levanta daí. Senta aqui do meu lado. Aí entra o colaborador. Pode sentar, por favor. A pessoa às vezes fala, aonde eu sento? Aí eu, ali. Tem gente que é da pessoa, é do inconsciente da pessoa. Tem gente que fala, não, eu não vou sentar. Não, por favor, sente. Aí o empresário fala, não, pode sentar. Já aconteceu inúmeras vezes. A pessoa senta e aí eu questiono, como que você está se sentindo? Aí tem gente que fala, esse lugar é muito ruim. Nossa, é muito difícil. Aí pronto, já é o start da conexão desse colaborador com o lugar do chefe dele. Aí eu falo, tá vendo? Agora então olhe, eu vejo você. Eu utilizo o sistêmico utiliza muitas frases, muitas falas também. Não é essencial, mas muitas vezes é importante a fala. Eu vejo você. Agora eu vejo o quanto que é difícil. Em contrapartida, já teve uma história que foi bem interessante. Eu fui numa empresa e aí tava era um casal, os sócios. Eu fiquei em pé. Aí sentou a esposa, o marido e ficou a cadeira sozinha lá. Aí eu que chamei, porque tem isso também, que é a intuição do constelador, é a conexão com aquele momento. Chamei a funcionária mais recente, depois eu fiquei sabendo. Falei, pode vir aqui, era uma empresa que tinha umas baias. Você chamou aleatório. Aleatório, abri a porta, olhei e falei, eu quero aquela mocinha ali. Sou eu, né? Aí veio, falei, pode sentar. Ela rapidamente sentou, eu falei, e aí? Falou, nossa, é muito bom sentar nessa cadeira. Nossa. Falei, o que você sente? Cadeira do chefe. Ela falou, eu me sinto empoderada. É o perfil, pronto. Esse cara, esse empresário, depois a gente fez uns trabalhos de recrutamento com ele, né, na empresa. Esse cara, ele virou pra mim e falou, Mariana, já foi suficiente pra mim. Pronto. E depois que ela saiu, eu falei, tem duas informações aí. Se você investir nessa colaboradora, ela quer o poder. Ela tem potencial. Mas se você não prestar atenção, ela pode passar a perna e sei lá, ir para uma outra empresa, prejudicar o ambiente, ou ir para... Então, ela tem vontade. Isso, ela tem vontade. A outra a primeira que eu coloquei na situação, era a funcionária mais antiga, eu não sabia. Ela tá aqui, ela é boazinha, ela responde bem ao que eu peço. Então,
É informação que o empresário sabe, mas que ele não sabe que ele sabe. E a partir daí, eu costumo dizer, quando em posse da informação, as decisões elas ficam muito mais acertadas. Sim. Né? É isso que eu vendo. Mas é informação. Sem né? informação você não consegue tomar decisões assertivas. Não. Você falou a palavra, assertiva. Exato. Decisão você sempre vai tomar, mas normalmente você vai tomar decisões erradas. Exato. É bem interessante isso. Exato. Você comentou dos valores, do propósito da empresa, né, para conectar. Isso. Acontece de ter gente que não consegue se conectar e às vezes até ter que mudar os valores da empresa porque a empresa está pensando de um jeito e a equipe inteira pensa de outro? Então, é interessante essa pergunta, Felipe. Nunca cheguei nessa situação, tá? Não vou saber te responder, mas com base nessa experiência que eu tive nessa empresa, com os propósitos e os valores, o que aconteceu de interessante nessa vivência que eu fiz? Quando eu expus, lógico, esses 20 gerentes que estavam nessa vivência, eles sabiam os valores da empresa. Só que uma coisa é estar lá escrito os valores, e a outra é a prática. E a outra é a prática, né? E aí o que acontece? Eu coloquei em folhas de papel no chão. Coloquei os valores no chão. E aí uma colaboradora, ela organizou esses valores como se fosse uma árvore. E eu, como consteladora no familiar, a gente trabalha com árvore genealógica. A hora que eu vi que ela fez esse desenho, eu imaginei, vou fazer uma constelação, de fato. Ela configurou, ela constelou, na verdade. A constelação é a configuração. Ela colocou em ordem, sem saber, totalmente sem saber, que isso até depois a gente pode, porque é muito delicado, não dá para falar, é uma constelação, porque tem todo tipo de gente. Aí você cria barreiras. Aí você cria barreiras. Tem pessoas que são muito religiosas, apesar da constelação não ter nada a ver com o espiritismo, eu respeito com religião, mas tem gente que não se permite. Então, não dá para... E eu entendo, hoje em dia eu aceito bem isso, eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Eu acredito nesse trabalho. E eu falo às vezes pro gestor, eu falo, não precisa falar que é constelação. Pode falar que é consultoria sistêmica, facilitação sistêmica, vem vindo uma pessoa para dar um treinamento, tudo bem, eu vou fazer o meu trabalho. E aí nessa ocasião, quando essa colaboradora configurou, eu olhei para a pessoa que me contratou, era uma psicóloga responsável, eu falei para ela, posso? Ela já sabia o que eu fazia, ela falou, pode. Aí eu coloquei os representantes, chamei os colaboradores e coloquei cada um. E aí teve gente que não se conectou. Teve gente que entrou, vamos imaginar um propósito de empresa, integridade. Teve gente que foi lá e falou, não, isso daqui não tem nada a ver comigo. E aí essa pessoa que me contratou falou, nossa, esse colaborador é assim. Depois, né, na devolutiva, né? Eu não consigo me conectar com performance, sei lá, quantas empresas o valor não é performance, né? Sim. É muito difícil para mim me conectar com performance. Aí, também, como que fica o olhar de quem está me contratando e que trabalha com essa equipe todo dia, diante daquela informação? Aí a pessoa confirma, é isso. Então, agora, a questão de mudar o valor, eu nunca presenciei, mas é interessante essa pergunta, porque muitas vezes o empresário, o gestor pode me contratar para falar, Mariana, eu quero entender como que a minha equipe está se conectando. O que eles sentem? O que eles acham que é realmente os valores da empresa? Com esses valores. É possível, o sistêmico oferece essa informação. Legal. É interessante. Vamos dizer assim, é uma possibilidade. Porque uma coisa é o dono, o CEO, pensar um negócio, outra é o que a cultura da empresa efetivamente está praticando. Exato. Aí, eu estou pensando aqui, para de analisar seus clientes, viu? Você já está pensando, olha lá, ele já está, eu adoro. Eu sei o que ele está fazendo. Eu não sei. É porque assim, você está me contando uma situação que eu fico olhando e falando, cara, o maior problema das empresas, a gente volta para o RH, todo mundo contrata errado. Falta um filtro de você identificar. A gente descobriu isso com a Beth, né? A Beth já trouxe essa informação, mas agora você está trazendo uma outra informação, uma outra dinâmica que é papel do psicólogo, da empresa de RH que faz a contratação, lapidar esse candidato e entender se ele está mentindo sobre ou se ele realmente compreendeu
os valores e a visão da empresa, se ele vai se portar dessa forma. Porque o custo no longo prazo é altíssimo. Então, olha, tá sendo excelente, adoro falar disso, porque é uma parceria. RH, por exemplo, é uma parceria que eu acho que é muito positiva. Eu tenho falado isso, eu tenho algumas amigas que trabalham com RH. Como todo tipo de serviço, tem gente que fecha a cara e tem gente que agrega. Mas o sistêmico oferece essa informação para RH. Por isso que eu falo, eu consigo fazer parceria com recursos humanos. Recentemente eu fiz um processo de contratação de uma empresa médica, que até eu estava comentando com você, Cleiton, que depois a gente evoluiu para um outro trabalho, Felipe. Mas era uma empresa médica que essa pessoa me ligou e falou: Mariana, pediram demissão. 2 secretárias, as minhas 2 únicas. Essa semana elas vão embora, semana que vem eu preciso achar alguém. Eu falei, vamos lá. Eu liguei para tal empresa de RH, para tal empresa, e aí é tudo para daqui não sei quanto tempo. Você consegue me ajudar? Eu falei, consigo se você tiver as candidatas. E aí o sistêmico, vocês entenderam, Cleiton e Felipe. O sistêmico, ele oferece isso. O que eu peguei com ela? O que você quer de característica das suas funcionárias? Quero, sei lá, que seja dinâmica, proativa, quero que... Comunicativa, né? E aí ela traçou esse perfil. Eu falei 3 exemplos aqui de características, todas elas de soft skills, mas ela pediu alguma coisa de técnico, alguma hard skill específica? Não, ela foi bem isso, não teve nada muito específico. E aí, vamos lá, vou me movimentar aqui. Aí a pessoa, então vamos lá, você vai colocar, aí eu fiz a entrevista com essas candidatas, você vai colocar aqui essas 3 palavras. O jeito que a pessoa coloca dá informação. Então, por exemplo, se ela coloca disponibilidade por último, ora, essa não vai mostra que... né? Se ela coloca primeiro empatia, né? Como era para atendimento ao público, ainda mais de saúde, ela coloca a empatia primeiro. E aí, essa médica, essa gestora, ela que tem que ver o que é mais importante. Porque eu passei para ela, falei, aconteceu isso. Então, por isso que é legal a minha parceria com a RH. Porque pega no que não dá no que o candidato... Porque o candidato, lógico, você vai para uma entrevista de emprego... Dá um Google lá... Né? Não é? Vou dar um somebody love ali. Nossa, você vai super preparado, né? Voltamos pro Ou não, né? Ou não. Tem uma história interessante para contar aí. Mas é o famoso e velho... Qual é o teu defeito? O perfeccionismo. Isso, nossa, exato. isso é péssimo. Já tá batido, mas eu usei na minha primeira entrevista, eu tava contando com você que meu irmão é de uma outra geração, ele me colocou numa empresa. Eu falei, você vai fazer entrevista com a menina do RH. Eu falei, o que eu falo? Eu nunca tinha feito uma entrevista assim. Sempre um emprego meio, entra aqui, começa e vai. Ela vai te perguntar isso. Ó. Se ela perguntar seu defeito, você tem que ser perfeccionista, você não gosta de nada errado. Você tá ansioso com isso. Eu passei, mas eu acho que ela olhou e falou, irmão do supervisor, passa aí, vamos deixar esse like ver se ele funciona. Mas era uma ideia que o pessoal antigamente tinha, era as respostas padrão, todo mundo orientava o teu filho, o teu primo que ia começar a fazer. Hoje caiu em desuso, hoje é criticado, mas... Também o pessoal exagerou no uso. Todo mundo caramba, todo mundo... Não, mas você vê, né? É interessante porque a gente está conversando agora aqui, falando dos soft skills especificamente, e quando a gente gravou com o César e com o Rogério da Go Winners, foi algo que a gente levantou, né? Porque hoje as pessoas elas são contratadas pelas hard skills, mas elas são demitidas pelas soft skills. Sim, exato. Então estão se contratando errado, na minha visão, porque capacidade técnica é fácil treinar. Capacidades subjetivas, como comunicação, empatia, honestidade, isso é muito mais difícil, cara. É praticamente intreinável, se existe essa palavra, né? Exato. Você falou, não existe. Agora acabei de criar. Não, mas patentear. E é interessante, Felipe, porque é exatamente isso. O motivo da contratação, depois, né, a demissão, ela acontece pelo que precisaria ter sido visto antes de contratar. E eu cheguei... Você aborda justamente nesse gap. Exato, porque muitas vezes o candidato ideal, ele não é real.
Ou custa caro? Ele não é. Porque o candidato, né? Não existe. Não Perfeito não existe. até porque são pessoas, né? E aí você consegue treinar. Então, às vezes, traçar um perfil de uma pessoa que tenha esse soft mais pulsante, você consegue transformar ele numa potência dentro do seu negócio. E dá para fazer isso através de algumas técnicas dentro do trabalho sistêmico. E isso também, eu acredito que faz parte da minha jornada, da minha história. Depois que eu tive esse cliente, né, dessa empresa de saúde, dessa fusão, aí eu falei, é isso que eu quero fazer, vou fazer isso. E agora, eu termino em julho, eu estou num processo de uma certificação internacional. Legal. Só de constelação organizacional. Bacana. Então agora eu tenho feito muita constelação organizacional, muito trabalho com empresas, até por conta dessa certificação. Então eu termino em julho, mas tem tido oportunidade de trabalhar online, então eu estou utilizando uma plataforma desse meu professor, é possível, porque tem gente que fala, mas como assim? É possível no online, é bem legal, uma ferramenta super interessante. É um tabuleiro, como se fosse um jogo. Uhum. É um tabuleiro que você configura, olha lá, volta a configuração. Você configura as peças e a partir do jeito que você configura, do tamanho que você coloca, você entende como que aquela pessoa enxerga. Por exemplo, ordem, hierarquia, pertencimento, disponibilidade. Às vezes a pessoa posiciona uma peça no tabuleiro, ela é enorme e o presidente da empresa é pequeno. Opa! Se acha o super poderoso. Opa! Isso. E aí, né? E aí no familiar funciona assim também. Lógico, não dá para misturar o organizacional com o familiar. Até porque o familiar envolve muito drama, muitas histórias mais difíceis. E essa é a grande diferença. O organizacional não. O organizacional, você não está bem, né, na empresa, você sai, você pede demissão. Você fez um movimento sistêmico. E aí que tá, por isso que tem gente que reluta para ir atrás. Você fez um movimento sistêmico, identificou que aquela pessoa não está correspondendo, por exemplo, aos valores da empresa, ao que a empresa fala tem de propósito e valores, você ficou com uma batata quente na mão, porque tá aí a informação, você vai continuar no lugar errado, ou você vai mudo. Dispensar. Exato. Aí talvez... O colaborador também, isso, eu também quero sair. Eu imagino que sim, né? Eu imagino que na hora você joga pros dois lados, né? Sim. Aí acontece demissão em massa. Sim, Mas aí é bom porque daí o gestor fala, eu preciso mudar, eu tô incomodado. Como que tá todo mundo saindo daqui? Sim. Alguma coisa eu tô fazendo, alguma coisa eu preciso... Quando todo mundo te critica, talvez não seja, o problema não esteja em todo mundo, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Sim. Você estava falando, você comentou essa questão de mudar valores, que ela comentou que ainda não aconteceu esse caso. Mas eu fico pensando aqui, principalmente a parte comercial, né? Que a gente já discutiu isso, que sem a parte comercial não funciona nada. Se a empresa estiver vendendo, as coisas custam. Se não estiver vendendo, a empresa morre. Tem uma história sobre isso. A gente gosta, quando é de vendas. Eu adoro. Porque aí eu fico pensando assim, a empresa, às vezes eu acho que as empresas hoje, principalmente a pequena média que faz de forma meio Google, vou definir valores, princípios da empresa. Aí ela fala, ChatGPT, define valores significativos. Beleza. Aí coloca integridade. Legal. Aí ela tem lá um puta cara vendedor, tá tendo problema, tem um cara lá fudido, um puta no vendedor. Aí quando você faz todo esse processo, você fala, esse vendedor, ele engana, ele mete uns loucos, ele empurra produto, que é aquilo que a gente já falou. Paga propina. Paga propina. Mas é ele que leva a empresa nas costas pra estar vendendo. E aí você chega pro gestor e fala assim, você falou que o teu valor é integridade. Esse cara é tudo, menos íntegro. Mas é ele que paga as contas. Mas você sabe que ele não é íntegro, porque você comentou que o gestor sabe, ele fala, esse cara é meio assim, tem que ficar meio esperto com ele, mas ele vende. Então, o principal não seja integridade. Vamos reformular e colocar outra coisa aí, porque você tá pouco se fudendo. Como ele tá conseguindo? Se pra você tá bom, você, enquanto gestor, bancar um cara desse, tudo bem. Então, ele paga, ele dá o lucro pra minha empresa, mas ok. Mas é isso que você falou, Cleiton, mas então o valor não é esse. Não é. É outro. Ele prega isso, mas não é. Ele prega, mas não é. E, em contrapartida, dá pra... Eu sempre acredito nas pessoas, eu tenho essa é uma característica minha. Eu acredito que é possível treinar, é aquilo que você falou, dá para treinar. Sempre é possível treinar.
Então, uma pessoa que está de acordo, que está conectada com o que a empresa deseja, mas que, tá bom, não tem uma performance tão boa dentro da empresa. Então, vamos treinar e trabalhar essa liderança, esse lugar, como que ela faz para chegar para vender dessa forma. Ou isso que você falou, né? Ou o contrário. Então, peraí, vamos mudar o valor é outro, não é esse mais. Porque não tem regra, né? Mas eu até abri meu site aqui para ver quais são os valores que tem na empresa. Depois eu vou fuçar com ele. Mas você está falando de produto? Aconteceu não tem muito tempo. Foi uma história super interessante. Foi online, que dois empresários me chamaram e eles falaram: Mariana, a gente tem 5 produtos que a gente vende, só que a gente não consegue alavancar. A gente tem os produtos, mas é cíclico. Tem época que eu vendo, tem época que eu não vendo. Eles falaram para mim: a gente precisa fazer um movimento, eu quero ver, porque a constelação, a facilitação sistêmica, você consegue trabalhar para a empresa e para a pessoa, para o gestor e para o negócio. Então, dificuldade de vender um produto, eu consigo colocar o que a gente chama de campo, eu até posso falar sobre isso, mas que é onde acontece o movimento sistêmico, que é esse inconsciente. Então, eu consigo colocar peças que representem esses produtos e como que esses clientes estão olhando para esses produtos. Isso é o meu trabalho, é algo que é possível fazer. E aí, a partir do jeito que se configura, que se monta, o gestor vai tendo informação. Muitas vezes vira só uma peça, o empresário vira para mim e fala: Mariana, tá bom, eu já tive informação suficiente. E às vezes para mim eu nem entendi direito o que aconteceu, eu falo: gente, mas... Não acabou. Não, eu já entendi tudo, eu já vi onde que eu tenho que mexer. Já vi que esse produto, o copo sai, a galera curte tomar na garrafa. Pronto, já entendi, tchau, vou embora, trabalho feito, ok. Dei a informação a partir da movimentação que ele configurou. Mas esses 2 empresários me chamaram e começaram a falar na entrevista. Eu faço sempre uma entrevista, um bate-papo, e pergunta: mas quais são esses produtos, o que é? E aí eles começaram e eu percebi, eu falei: não são os produtos, vamos lá. E falei: quantas empresas? É só essa empresa? Aí um falou: não, eu tenho mais 2, mas não sei o quê. Aí o outro falou: eu tenho uma com a minha cunhada, uma empresa... Então eles tinham, além daquela que tem os 5 produtos, outras empresas. Falei: preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. E fizemos, tá? E aí vou deixar o pessoal que está ouvindo, né, e vocês um pouquinho mais confusos, porque isso dá para fazer com peças e dá para fazer com pessoas, que esse é um trabalho que eu faço online. E aí eu combinei com esses 2 empresários que não são daqui de Piracicaba. Eu falei: vocês topam fazer com pessoas? A gente topa. Aí eu tenho meus contatos, que são pessoas... Normalmente eu chamo empresário também, para até é uma forma de eu divulgar o meu trabalho. Uhum. Então eu abro lá, mando no WhatsApp, falo: eu vou fazer uma sessão, eu preciso de representante, que a gente fala. Constelação familiar faz muito isso. E a organizacional dá para fazer. Eu preciso de pessoas que representem. E qual que é a grande sacada do organizacional? Os representantes não precisam saber do que se trata. Só eu e o meu cliente. Então eu abri a sessão na plataforma online, entrou o pessoal e entrou os 2 empresários, e eles sabiam o que ia, o que ia acontecer ali. E as pessoas que estavam participando eram chamadas de A, B, C, D. Coloquei esse tabuleiro online, só que daí cada pessoa da casa dela movimenta. Eu mando o link e ela movimenta. É muito interessante, porque as pessoas vão se movimentando e vão sentindo, porque o sistêmico traz essa informação, desse campo de informação, desse inconsciente. Destampou a panela, destampou de um jeito que eu falei: como que nós vamos tampar e enfiar tudo isso dentro? Panela de pipoca sem tampa. Exato, foi, exato. Por quê? Na configuração e na movimentação e na fala dos representantes, ficou evidenciado um problema entre esses 2 empresários. Eles tinham um problema de alinhamento entre eles.
E foi muito difícil. Tô compartilhando aqui com vocês, para mim foi extremamente assim. Eu falei, vamos lá, confio nesse trabalho. Terminou a sessão, conversei com os dois, eles estavam os dois juntos, tipo vocês dois um do lado do outro, em outra cidade, eu longe. Eu falei, eu vou desligar a câmera. Se tiver que apartar o negócio aí, vai ser difícil. Um vai matar o outro. Aí, beleza. Falei, ó, é o seguinte, essa cara que vocês estão é a cara que a maioria dos meus clientes ficam depois que acontece um movimento. Vocês precisam de um tempo. Ah, sim, Mariana, sim. Eu falei, então a gente vai fazer um alinhamento depois, na semana que vem. Respira. Podem me acessar, mas não fica pensando nisso. Se vocês quiserem um conselho a gente não dá, mas por experiência nas familiares é o que eu falo. Sai, dá uma volta. Não conversa agora. Qualquer coisa que vocês conversarem vai perder tudo o que aconteceu aqui no momento. E passou, agendei, na semana seguinte fui para fazer o alinhamento com eles. A hora que abriu a câmera, eu falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Capaz de um aparecer. Gente, olha, para mim tem sido muito positivo isso, como consteladora, eu tenho ficado muito contente. E faz com que eu acredite cada vez mais nesse trabalho. Um deles virou e falou assim para mim, que era o mais desconfiado. Porque daí tem também, eu vou percebendo, né, o jeito da pessoa. E desde o começo ele não era o meu contato. Falei, esse cara tá desconfiado. A hora que abriu a câmera ele falou, Mariana, muito obrigada. Você não tem ideia o que você fez pra gente. No dia seguinte, a gente já conseguiu ver como que vai alavancar 3 produtos, 2 a gente eliminou, a gente se entendeu, a gente precisava disso. O problema não eram os produtos, o problema era a gente. E a relação nossa com as outras empresas. Tá tudo certo. Tá tudo. Agora a gente tá aqui, nós dois estamos aqui vivendo isso. Então, é muito bonito você... Sim. Né? É bonito. Eu acho bonito, né? Isso, porque é isso, é conexão. É conexão. Conexão consciente com o que precisa, isso, com o que precisa ser conectado. Porque daí, vamos voltar, que a gente ficou falando de valor. Às vezes a pessoa fica tão fixa naquilo e não é aquilo. É outra coisa. Fica tão, o valor. Não, pronto, bastou. Eles não sabiam que eles tinham um problema entre eles? Provavelmente eles sabiam. mas ficou, não. E ficou escancarado. Ficou escancarado de tal forma. Em cima da cama do marido. Sai do banho, todo dia já vai na cama molhada, a esposa não fala nada, no outro dia ele esquece uma porta aberta e explode. E aí vem a pergunta, né? Daí eles, lógico, a pessoa me confronta. Um deles, que era mais racional, falou, mas você está sugerindo o quê? Que a gente dissolva a sociedade? Eu falei, não. Eu sou facilitadora sistêmica, eu trago a informação. O cliente me chama para eu trazer a informação. Agora, o que vocês vão fazer com isso? A questão é, não dá para continuar assim, ponto. Agora, fica ou não fica, aí eu já fui pro familiar com eles. Eu falei, é que nem quando eu atendo casal, que aí termina o movimento, o marido de costas para a mulher. Daí a pessoa fala, mas você tá falando que eu tenho que me divorciar? Eu falo, não, eu não tenho nem esse poder, não tenho esse direito. A vida é sua, mas... Não, eu estou falando que eu não. O campo, vocês estão, exato, vocês estão falando que algo precisa ser conversado. Se não conversar, não vai dar certo, vai dar divórcio. Mas eu não estou falando. E aí, quantos, né? Aí já vou até falar um pouquinho rapidamente do familiar. Quantas? Porque eu não fico perguntando, deu certo, não deu? Isso, quem criou a constelação, Bert Hellinger, ele fala, você... enquanto facilitador, ficar curioso, tira a força desse cliente. Então, eu não... Mas, rede social tá aí. Aí, adiciona... Provavelmente as pessoas voltam. Nossa, tem gente... Muito obrigado. Exato. E aí, tem casal que eu já fiz, que no movimento fala, ixi, isso daí eu humana, Mariana, pessoa humana, né? Com a minha... Por mais que na hora a gente não julgue, não tenha intenção... Mas a leitura, e aí imaginar, acho que não vão dar conta. E olhar que estamos juntos, né? Que deu. E o caso desses 2 empresários foi muito interessante. Porque eram os 5 produtos que eles não conseguiam alavancar. Mas não era aquilo, tá mais... O buraco é mais embaixo, né? Não tem aquele, vamos lá olhar, né? Qual que é a dor, qual que é a sua dor. Tá olhando pro lugar errado. Tá olhando pro lugar errado, por quê? É mais fácil
culpar o produto. É muito mais fácil terceirizar, né? Sim, volta naquilo. Volta no que a gente estava falando no começo, né? É muito fácil culpar o produto de você não conseguir vender, né? A culpa é do produto, o produto não é bom, a equipe não é boa. Isso. Mas peraí, e eu? Então, dá para trabalhar com colaborador e gerência? Dá, mas eu acredito, os empresários que estiverem me ouvindo, tem que começar de cima, gente. Tem que começar do empresário. Tá vivendo, tá consciente. Já fui em empresas aqui em Piracicaba, tenho amigos que têm empresa que se preocupam com o bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, com o próprio bem-estar. Né? E essa é uma preocupação genuína, acho que da grande maioria, porque sem uma boa equipe, você não vai conseguir tocar a sua empresa. Sim. Não adianta. Eu digo, é que o empresário está explorando. Gente, não é assim que funciona. Não, é que a gente vai pensando como um todo, né? Dos dois lados. Né? A gente está concluindo isso cada vez mais, né? Mas é uma situação que às vezes eu fico pensando, tem uma crítica, né? Eu acho que, de novo, aquilo que a gente sempre fala, né? A mídia, a rede social, ela dá voz para muita gente. E aí parece que a maioria está dizendo algo. E quando não é verdade. Quando você vai olhar números, 200 milhões de habitantes, ali tem, sei lá, alguns milhões que não representam, não é representativo. É a pesquisa de voto. É, de voto, que a gente estava falando de eleição. A gente eleição, estava conversando antes. E aí a gente cria essa imagem que a maioria dos empregados enxerga os empregadores como exploradores. A maioria dos empregadores enxergam os empregados como coisas a serem usadas. Mas quando você começa a viver o dia a dia, você vê que não é assim. Porque o cara sabe, eu treinei essa pessoa, eu quero que essa pessoa fique comigo o maior tempo possível. Enquanto eu conseguir reajustar salário, enquanto eu conseguir bancar coisa, essa pessoa aqui motivada e disposta, é mais dinheiro que eu ganho. E aí, porque treinar um novo é muito caro. O pessoal da Go Winners mostrou aqui pra gente, falando sobre isso. E aí a gente fica nesse dilema, né? Que parece que é uma situação e é outra. Quando a gente vai pra... Eu gosto de pensar assim, antigamente, como que era a relação entre... Não vamos pensar em escravidão, porque aí era uma relação desequilibrada. Uhum. Mas vamos pensar no escambo. Você produz trigo, eu produzo ovelha, a gente troca. Uhum. No fim da fritada, era um vendendo o tempo do outro. O dinheiro só foi uma forma de reorganizar isso. E de uma forma que seja conveniente para os dois lados. Sim. E aí deu oportunidade para aquele que não tinha habilidade nem para cultivar trigo, nem para criar ovelhas, mas sabia limpar, começar a ganhar dinheiro, vender o tempo dele. E só que, sei lá, a sociedade ela cria uns embates que é meio besta, né? E entra um pouco na questão também que a gente estava falando do empreender, né? Que o empreender envolve risco. Então, o colaborador tem que, né? O despertar da consciência é esse. Todo mundo faz parte. Do sistema organizacional, desde o dono da empresa, que pode ou não estar lá todo dia, mas então desde o dono da empresa até, e sempre que eu falo isso não é desmerecendo, pelo contrário, até a pessoa que faz a limpeza. Sim. Só que eu sempre, quando eu trabalho com equipe, com essa parte da consultoria, mas com treinamento, qual é o risco de cada setor? O cara que o dono da empresa, ele assume muito mais riscos pensando, na organização. No entanto, ele precisa da pessoa que está na limpeza, da pessoa que está atendendo o telefone, para aquilo acontecer. Já chegou a pegar esse caso? Estou fazendo um processo aqui com a empresa, trabalhando com gestores, ou às vezes com a parte operacional, eu identifico que aquela pessoa ela precisa de um além, levar para o familiar, ou a pessoa mesmo ela começa a entender tudo isso que está acontecendo na empresa e ela faz o link e fala, viu, vem cá, a gente pode conversar offline depois, sentar todo mundo em volta. Pegar o chicote. Sim, então, já com certeza acontece, porque as pessoas, não dá para, apesar de eu falar que dá para separar, o familiar do organizacional, na atuação minha como facilitadora. Um foco pontual. Dá. Mas as pessoas tem uma origem, todo mundo tem uma origem. E aí todo mundo tem uma história. E aí a hora que entra na empresa,
Aí ela vai levar para dentro do ambiente de trabalho o que ela é, o que ela recebeu, as crenças, as limitações, as dores e as coisas positivas também, né? Mas como eu trabalho só com os perrengues, né? Com os problemas, os né? positivos não vão impactar teoricamente negativamente. Exato. Então, já aconteceu. Por exemplo, foi identificado que uma líder de uma equipe precisaria fazer uma constelação familiar, porque ela tinha uma dificuldade de relação com a presidência da empresa. Ela veio até mim e falou: Mariana, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com os meus pais, com meu pai. E aí, inconscientemente, ela transporta isso, ela transfere isso para a empresa. Então, ela nunca, né, não aceita o meu pai. Tudo bem, cada um tem uma história, aí a gente já entra, já abre uma outra aba, né, que daí né, é um contexto. A autoridade superior. Isso, mas dentro do sistêmico, né, quando a gente vai falar do familiar, os pais deram a vida para a gente, independente da gente ter conhecido ou não, e independente das histórias. Isso gera um pouquinho de discussão dentro do trabalho sistêmico. E lógico, não dá para você aceitar um pai abusivo, um pai violento. A questão não é essa, mas a questão é entender a sua origem, de onde você veio. E sim, aí essa pessoa precisou fazer um trabalho externo. Já teve vez de eu fazer proposta para a empresa, então fizemos um diagnóstico, vamos dizer assim. Por exemplo, Cleiton, você me chama, vocês dois, e fala assim para mim: Mari, precisamos ver esse departamento. Está tendo muita demissão, a gente não está conseguindo, não sei o que está acontecendo. Então vamos lá, chama a liderança desse departamento, chama os colaboradores e vamos fazer um movimento diagnóstico. Né? Eu estou inventando nome, mas na verdade eu falo que é importante nomear para a pessoa tentar desenhar e ficar mais claro. Precisa ter uma definição. Isso, então vamos lá, vamos fazer um diagnóstico. Felipe, então vamos lá, você é o líder, eu já combino com o Cleiton, eu falo, nós vamos fazer, eles vão se organizar. Então, Felipe, organiza aí sua equipe. E aí eles podem se movimentar. É muito sutil, mas é tudo com os próprios colaboradores. Aí vai ter gente que vai falar: eu prefiro ficar do lado de fora da porta. Isso é uma informação. É uma informação. E aí vocês podem falar: Mariana, mas a pessoa que sabe que você é consteladora, ela vai querer fazer o movimento. Ela não vai. Ela não vai, porque vai se envolvendo na dinâmica de tal forma que aí a pessoa virou de costas. A pessoa sentou no chão. Só sentou. Essa pessoa, ela tá com a energia lá embaixo. É tudo informação, né? Na hora, lógico, os significados, na verdade, as interpretações, elas são feitas não por mim. Eu facilito o processo. Mas quem faz a constelação é o cliente, é o empresário, é o gestor, é o líder. E aí, a partir daí, identificamos. Então, foi dado o diagnóstico, vou usar essa nomenclatura. Foi dado o diagnóstico, feito o diagnóstico, vamos fazer, então, um trabalho para desenvolver, por exemplo, conversar com essa pessoa que ficou sentada. E essa pessoa que saiu, que prefere ficar para fora. E aí, esse departamento é o dela? Aí, eu e você. Né, enquanto meu cliente. Quem que é? Nossa, Mariana, ela era do departamento de vendas e agora ela está aqui no financeiro. Talvez seja melhor voltar para vendas. Ela está querendo sair, ela não está aqui. Então, é informação. Mas o objetivo não é entender o porquê da atitude da pessoa, é sim entender aonde que ela pode se encaixar melhor. Aonde ela pode se encaixar melhor, nesse caso. Então, por isso que eu costumo dizer, a abordagem sistêmica tem vários braços, e ela surge a partir de uma conversa. Quando a pessoa me chama e fala que dá para ser feito. Eu tô com esse problema. E a partir daí desenha-se. Comentei com o Cleiton que recentemente uma pessoa me procurou que ela estava com uma questão de propósito e impacto da marca dela. E aí, logicamente, a gente não trabalha sozinho. Isso, eu acho que é muito bom também falar na minha trajetória profissional, que eu fui aprendendo isso. O networking, a parceria. Felipe, isso me transformou como profissional. Não dá para você ser sozinho. Então, nesse caso, por exemplo, marca, como que eu trabalho minha marca? Eu já lembrei de uma colega minha, uma amiga, parceira. Falei:
esse negócio é pra gente. Aí fizemos uma imersão com esse profissional, identificamos, essa minha amiga, ela identificou que é o trabalho dela, de consultoria, de propósito e impacto. E dentro desse trabalho, eu identifiquei 2 gaps e fizemos 2 constelações com esse gestor, com base no que foi identificado ali. Então, opa, peraí, minha marca não está tendo impacto, e aí dentro da história de vida dessa pessoa, aí sim dá para misturar o familiar com o organizacional, porque é uma única pessoa. Agora, não dá numa empresa com 30 colaboradores e aí tá lá o gestor, aí eu falo, nossa, parece a sua mãe. Pronto, aí o gestor começa a chorar. Perdi total, gente. Não dá. Só Desconectou, porque daí como que eu, gestora, vou chorar na frente dos colaboradores, eu não posso mostrar fraqueza. E como que eles vão me enxergar, né? Então, por isso que eu falo que aí separa. Familiar é uma coisa. Organizacional é outra. Acho que tem que tomar cuidado. É bem delicado, né? Você pode criar, pode causar uma guerra dentro de uma empresa. Mas depois da guerra, depois da tempestade vem a calmaria, né? Não é? Não tem esse ditado? Essa é a tendência. E é isso. Você sabe que eu fico pensando nisso, que o tanto de incômodo que causa, e muitas vezes é necessário. Nas relações humanas, às vezes é necessário, né? Para a gente se movimentar, precisa ter um incômodo. Eu até comentei, acho que algum dos episódios que a gente gravou aqui, eu tenho uma frase que eu coloquei num post-it na frente do meu escritório, da minha mesa. Tenha conversas difíceis para evitar situações difíceis. Exato. É isso. Exato. Se você não falar, o elefante vai crescer cada vez mais na sala. Vai transbordar isso. O elefante vai crescer, o copo vai transbordar e aí você vai acumulando. Eu tenho muito esse desejo de mostrar, né, dentro desse meus 2 últimos anos de networking, de conexão com pessoas, é de levar isso, a importância disso. É preciso, às vezes, tocar na ferida para ela cicatrizar. Para potencializar pontos positivos desse trabalho também funciona? Ele é focado especificamente nas dores? Não, funciona. Porque, então... Normalmente te chamam para resolver os problemas. Sim, mas minha empresa está legal. O que a gente pode fazer para potencializar? A equipe é assim. Os caras são top, mas o que a gente pode melhorar? Isso. Faz isso comigo? Faz, é possível. Foi o que eu falei anteriormente. Dá para... Às vezes tem empresa que me contrata para fazer treinamento, para fazer somente, que não é somente, né? Mas é porque envolve emoções, mas uma conexão, um despertar de consciência, de ser preenchido com, por exemplo, características boas. Então, e aí de olhar. Eu tô aqui porque eu vendo muito bem. Eu tô ali porque o meu atendimento com um determinado setor é melhor. Então vamos trocar de lugar e aí eu pego um pouco da energia daqui, né? É que falar de energia, muitas vezes, pro empresário fica um negócio muito não palpável. Mas eu pego a força, eu pego a possibilidade de estar aqui nesse lugar. Nossa, como é bom sentar aqui, que eu sou vendedor, você é vendedora, olha como você se sente, olha como é potente. Mas eu quero pegar a potência também do atendimento a determinado setor interno. Então dá para trabalhar com positivo, sim, dá para trabalhar, porque são dinâmicas que envolvem conexão e consciência, né? Logicamente, as dores, elas trazem mais informação, mas é possível fazer outras formas de conexões positivas também. Para dar um gás ainda. Para dar um gás. Porque a gente está aqui falando de problemas. Todo mundo tem problemas, toda empresa tem problemas, mas às vezes está num nível que não é assim crítico, né? A empresa vai colapsar. Não.
Exato, não é um negócio que vai, tipo, nossa, vai para os ares, não. A panela de pipoca aberta. A panela de pipoca aberta. Não, mesmo com ela fechada e todas estouradinhas e bonitinhas lá dentro, dá para gerar uma rede de conexão entre esses colaboradores e potencializar. Eu acho que a palavra é interessante, é tudo insight. Eu vou falando e é potencializar. Potencializar algo que já tem de muito positivo. Isso é bem interessante também. E essa conexão, ela se dá mais entre as pessoas ou acontece da pessoa ter conexão com ela mesma? Aí é até uma coisa que me veio aqui, a questão da síndrome do impostor, né? Eu não sou bom nisso, eu acho que eu sou uma farsa. Nesse trabalho a pessoa às vezes consegue identificar que ela realmente tem um potencial, ela faz legal e ela está utilizando a síndrome do impostor para se justificar. Aí depende, é interessante, o Felipe é bom nas perguntas, tô adorando. Porque aí depende do quanto a pessoa está disponível para refletir. Tem isso também, Felipe. Porque, por exemplo, o cara me contrata. Ou uma gestora de RH me contrata. Aí eu vou falar com 50 colaboradores. Não são os 50 que vão. Ixi, tem gente que fica de braço cruzado, tem gente que fica assim, né? E muitas vezes a pessoa, quando identifica isso, aí ela recua. Talvez ela até... Acendeu a luz ali. Isso, acendeu a luz. Eu vou ser descoberto. Então, isso acontece também. Porque são pessoas. E aí cada um luta com as suas armas, né? Com as armas que tem. E aí que entra, voltando naquele link, as armas que ela tem da memória do sistema familiar dela, do que ela recebeu, dos hábitos que ela teve ao longo da vida dela, né? E como ela se desenhou para chegar até o momento. Então, é possível, às vezes, assim, desperta esse insight. É muito interessante isso. Você falou uma realidade, ninguém entrega aquilo que não tem, aquilo que não recebeu. Exato, ninguém. E aí o medo também é algo, é o que você falou lá atrás, né? Tipo, expor, né? Talvez vá acontecer nesse cenário que você desenhou, da pessoa na dinâmica ficar retraída, e depois chamar no particular, vem cá. Exato. Então, ela não gosta de se expor. Sim. É uma informação, não deixa de ser poderosa daí para a liderança, para a equipe e para a própria pessoa. Ela, sim. Né? Até para ela identificar se de fato aquele é o lugar dela mesmo. É isso que eu quero para mim, né? A gente estava falando de ser CLT e empreender, né? Eu quero empreender mesmo ou não? Eu prefiro, né? Eu estava comentando rapidamente com o Cleiton, antes da gente começar, que para mim foi um desafio empreender, porque a minha família, meu pai e minha mãe, eles foram CLT a vida inteira. E meu pai foi um CLT de uma multinacional, então ele fez uma carreira muito sólida e muito consistente de crescimento, né? Hoje tem uma aposentadoria muito boa, mas então, como assim você vai empreender? Maluco? Eu te coloco aqui dentro da empresa, vem pra cá. Isso, venha pra cá, exato. Não, eu vou empreender. Eu vou empreender porque enfim, no meu caso, porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de conectar, eu gosto de trabalhar com gente, com comportamento humano, com desenvolvimento de pessoas. Mas é isso, é uma decisão. E toda decisão, então, volta lá. A pessoa dentro da empresa, quando ela se vê daquele jeito, tomar uma decisão. Pautada em quê? E aí ela vem no offline comigo depois. Nossa, Mariana, eu preciso olhar para isso. Preciso olhar. Recentemente, eu também, não faz muito tempo, uma pessoa me procurou porque ela ou assumia a empresa do pai ou ficava num escritório advogado, uma carreira em outra cidade. E aí, essa pessoa, ele tinha certeza que ele tinha que assumir essa... É interessante, eu vou lembrando da história. Tinha certeza que tinha que assumir essa... Não, ele... O escritório, que daí ele falou assim, cara, lá, o dono vai te dar tudo pra mim.
eu vou ter total liberdade para tomar decisão, um escritório grande em Campinas, eu vou conseguir fazer do meu jeito. Tudo bem, a minha demanda é essa, ele falou, eu quero saber. E aí, é uma técnica que eu utilizo adoro cadeira, viu? Adoro, eu falei de sentar, é uma técnica de se conectar. A hora que terminou, ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que o meu coração, eu acho bonito porque faz parte da minha vivência. Eu nunca imaginei que meu coração ia pulsar tão forte na empresa do meu pai. Eu acho que... Às vezes ele estava tão imerso ali que ele não olhava para outro lado. Eu acho que essa história vai ficar... Não é pra mim. Pronto, olha, eu fiquei até arrepiada de contar porque foi bonito, foi jovem, 20 e poucos anos, uma puta descoberta, porque é isso, com certeza a família, nossa, tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. E aí ele, não tem que ficar aqui, mas e daí? Como surgiu a dúvida, aí eu disse, vou olhar isso. Aonde eu me entrego mais? Aonde eu experimento mais. Vale a pena, gostaria que vocês participassem de uma vivência. Eu tô começando a ficar falido com a história já. Todo mundo que senta aí, deixa eu te contratar. Vamos fazer uma vivência agora. Estamos fazendo entrevista de contratação de serviço. No final é isso. É sobre isso.